Vamos ler. Pedro, discípulo de Jesus, um dos mais proeminentes discípulos de Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio, aprendeu com seu mestre, falhou várias vezes, mas esse Pedro cresceu e se tornou um gigante da fé. O Pedro impulsivo, cheio de problemas ainda no seu caráter, depois que andou com Jesus, aprendeu com Jesus, ele se torna alguém cheio do Espírito Santo. E olha o que ele vai escrever para a gente aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, preste bem atenção, Ele nos regenerou, gerou de novo, nos deu nova vida, para uma esperança, gerou de novo para uma esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Agora vá ao verso 13, que diz assim: portanto estejam com a mente, vou repetir, mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos da vida anterior que vocês viviam. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Finalmente, capítulo 2, verso 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus, daquele que chamou vocês das trevas, do modo como vocês viviam, para a sua maravilhosa luz, a nova vida em Deus. Amém, gente? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo se manifestando aqui nessa celebração. Obrigado pela salvação que o Senhor trouxe a nós, ao marinheiro e tantas outras pessoas que Te conhecerão nessa noite. Obrigado por cada irmão que está servindo com o seu dom. Obrigado por todos aqueles discípulos de Jesus que estão em locais estratégicos, dando as suas vidas, o seu tempo, os seus recursos, para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Que essa palavra seja viva, que transforme vidas, que provoque arrependimento e que essas pessoas se voltem para Jesus Cristo,
estejam elas aqui, estejam elas vendo pela internet ou pelo vídeo que verão durante a semana, que o teu Espírito Santo transforme corações, regenere vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que todos vocês conhecem e é muito comum nos adágios, nas frases populares, que diz assim: pau que nasce torto, o que acontece? Morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. É uma declaração fatalista, é uma declaração determinista. Olhe-se para um menino e fala assim: está vendo isso aí? Isso é ruim, isso não melhora não. Isso nasceu assim, vai morrer assim. Está vendo esse outro aí? Preguiçoso. Nasceu assim, vai morrer assim. Está vendo esse outro aí? Não se conserta não, não adianta. Essa é uma compreensão popular. E por que é que tem essa compreensão popular? Porque é difícil mudar pessoas. A gente tem que concordar com isso. Pessoas não mudam facilmente. Pessoas não mudam de uma hora para outra. Nem mesmo pessoas, quando aceitam Jesus, não quer dizer que elas mudaram por completo. Elas começaram uma trajetória de arrependimento e mudança. E é por isso que a gente vê pessoas tão envolvidas com algumas coisas que acabam tomando conta da nossa vida e que basicamente elas se resumem em 3 ou 4 falsos deuses do nosso tempo. Por exemplo, não é fácil uma pessoa que é afeita à mentira parar de mentir. É verdade ou não é? Não tem gente que acostumou-se com a mentira? A mentira, ou ela é mais cabeluda, ou ela é mais sutil, mas sempre se está lidando com a mentira. Mentira em casa, mentira com a esposa, mentira com os filhos, mentiras nos negócios, mentira na sociedade. E a mentira é um negócio que se tornou tão comum na nossa sociedade, que, por exemplo, os candidatos aos cargos públicos, eles fazem isso na televisão sem ficar vermelho. Não é verdade? Eles prometem, por exemplo, uma coisa que eles sabem, nós sabemos que ele não vai cumprir, e faz de conta que ele está falando uma verdade. De tão comum que ficou. Mas não é só a mentira. Pessoas muito afeitas à fama, a se tornar conhecidos, também é assim. As pessoas vão sendo aprisionadas pelo desejo de ser notado, o desejo de ser percebido. E não é fácil você tirar uma pessoa de quando ela está assim. E hoje, com as redes sociais, isso ficou mais intenso. É difícil que tenha uma pessoa aqui nesse auditório que não tenha um perfil no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no... tem um monte de clique, nicle, plique. Tem esses nomezinhos todos, provavelmente você tem. E isso deu a você uma capacidade de ser visto e ser notado. E isso também abriu um espaço enorme para as pessoas, ao invés de contar as suas dores e os seus sofrimentos para alguém de confiança, conta para o Facebook, conta para o Instagram, conta para as redes sociais. Isso é um sinal de que a nossa geração está bem perdida. Porque eu não tenho mais com quem falar e com conversar, nem as pessoas mais próximas, então eu jogo nisso em algum lugar para ver se alguém percebe o meu desespero. Pessoas que estão afeitas a maus costumes. Pessoas que estão com uma ideia sobre ética já bastante equivocada, que não percebe mais quando está agindo antieticamente. Por exemplo, até mesmo entre os ditos cristãos, tem muita gente que não acha nenhum problema você estacionar na vaga de um deficiente. Não tem nenhum problema, imagina.
a vaga do idoso, né? Jovens que estão dentro de um ônibus, com 20 anos de idade, e a hora que se sentam, são acometidos de um sono terrível. Dormem um sono profundo, especialmente se tiver uma senhora de 80 anos do lado dele. Ninguém acorda esse rapaz. A gente vai perdendo as noções, porque as pessoas elas não mudam rapidamente. Aí vem a Bíblia Sagrada, e ela nos diz que toda a nossa constituição, ela foi afetada desde Eva e Adão. Os nossos sentidos, o nosso pensar, a nossa consciência, a nossa noção de bom senso foi afetado tudo isso. E como foi afetado, a gente responde desse jeito. A nossa mente foi sendo acostumada desse jeito. E é por isso que é difícil mudar as pessoas. Não é de uma hora para outra que a pessoa deixa de mentir, não é de uma hora para outra que ela deixa de trair, não é de uma hora para outra que ela deixa de ser escravo do dinheiro, não é de uma hora para outra. E por que não é de uma hora para outra? Porque nós temos uma inclinação para o mal. Enquanto eu e você não admitirmos isso, o que a Bíblia está dizendo, a gente vai fazer de conta que a gente é bom. E que a gente é bonzinho, e a gente vai se decepcionar. Porque você vai se pegar fazendo algumas coisas, que você vai falando assim, eu não acredito que eu falei isso. Ou eu não acredito que eu fiz isso. É verdade ou não é, gente? Então, isso é a prova que você tem uma inclinação para o mal. A Bíblia chama isso de queda espiritual, ou queda moral. A gente funciona como um carro desalinhado. Já viu um carro desalinhado? É que agora os carros são mais novos, mas antigamente tinha um Fusquinha desalinhado, você colocava ele assim, soltava a mão, ele puxava para a direita, né? Saía da pista. É a gente tem uma inclinação para o mal, a menos que nós recebamos uma nova natureza. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos pecados, e pior, a mesma mente ou a mesma forma de pensar. E aí nós vivemos numa geração que é refém de 3 coisas. Veja comigo se a nossa geração não é refém dessas 3 coisas. A primeira é egocentrismo, que a Bíblia vai chamar de cobiça dos olhos, que a gente poderia chamar também de consumismo. A gente acha que ser feliz é ter tudo que o nosso olho vê, tudo que a nossa vista enxerga. Então é por isso que a gente vai se entulhando de coisas, porque a gente acha que vai ser feliz. A Bíblia chama isso de cobiça dos olhos. A sociologia vai chamar de consumismo. E você vai chamar de quê? Não sei, pastor, desespero do cartão de crédito, ou visite o shopping center, ou qualquer coisa desse tipo. Mas a nossa geração está refém disso. A outra coisa que a nossa geração está refém é de reconhecimento. Há um certo desespero para se sair da multidão. Programas como Big Brother, Master não sei o quê. Antigamente ser cozinheiro era uma profissão que ninguém ligava. Agora virou chique. Você disputa na televisão. Não é curioso isso que está acontecendo? Nós somos reféns disso. Nós queremos falar assim, olha, eu existo, eu estou aqui, eu preciso me destacar de alguma coisa. Quando você não tem outra coisa para destacar, você muda de sexo. Aí alguém nota você. É o mundo que a gente está vivendo. Somos reféns disso. Somos reféns do que a sociologia, a filosofia vai chamar de hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer custo. Então a gente quer comer tudo que é comida na frente de uma vez só, a gente quer ter prazer a qualquer custo, a gente faz qualquer coisa para ter algum tipo de prazer e vamos sendo aprisionados por essas coisas. Terceira coisa que a nossa geração é refém, é o que a Bíblia vai chamar de ostentação da vida. E que a gente poderia chamar
eu tenho, eu sou feliz. Os filósofos da antiguidade falavam assim, eu penso, logo existo. A gente mudou essa filosofia. Eu tenho, logo existo. Porque a gente chegou à conclusão que ter as coisas faz a gente feliz. Mas rapidamente a gente vai percebendo que tudo isso nasce na mente. Ela nasce na mente da gente. Ou seja, você faz isso porque a sua cabeça, ela foi engolida pela propaganda. Ela foi engolida pela televisão. Então a televisão olha para você no comercial, eu não sei se você já percebeu, você está assistindo um programa de televisão, quando muda para o comercial, o som aumenta. Não sei se você já percebeu isso. Perceba quando você for assistir televisão. Vai para o comercial, aumenta o som, para você não deixar de ouvir. Compre esse carro, compre esse vestido, compre essa bolsa, compre esse alimento, emagreça em 2 minutos, aí é uma festa, né? Mude a sua vida em 30 segundos. Os médicos, aí na internet vem aquelas coisas assim, os cientistas estão tão impressionados com essa nova genipapu, não sei do que surgiu, e que agora foi sintetizado, e agora toma o ômega 3, e agora o ômega 16, e a gente vai achando que as coisas vão mudar em 3 minutos para a gente vai se tornar outra pessoa. Há uma verdadeira batalha pela mente das pessoas hoje. Aonde você está, a sua mente está sendo disputada. Os seus sentimentos estão sendo disputados. Aí vem a mensagem de Jesus. E olha para a gente, e a mensagem de Jesus diz assim, a menos que a sua mente passe por uma renovação, você jamais vai entender o que é vida. Você sempre vai estar refém de alguma coisa. Você sempre vai achar que tendo alguma coisa vai ser feliz. Você sempre vai achar que tendo algum prazer você vai ser feliz. Mas no outro dia você vai ver que não é feliz e a corrida volta de novo e você querendo fazer tudo de novo e outra vez achando que esse vai ser o caminho. A menos que haja uma mudança na sua mente, na sua mentalidade, você jamais vai experimentar uma mudança genuína. Vou dar um exemplo bem prático para você não se esquecer. Às vezes a gente quer mudar comportamento das pessoas. Isso acontece muito com a criação de filhos. Você não gosta do comportamento do filho, aí você fica falando assim, não faz isso, moleque. Aí o moleque vai e faz. Aí você fala de novo, moleque, eu já não disse para você não fazer isso. Aí o moleque não faz. Aí você acha que o problema está na quantidade de vezes e na alteração da voz. Então você fala assim, eu já não te falei 1000 vezes para você não fazer isso. Quando você falou isso é que você não tem autoridade mais nenhuma. O menino já faz muito tempo que não está te ouvindo. Ele nem está prestando atenção no que você está falando mais. Porque a gente está tentando alterar o comportamento. É a mesma coisa que você tentar, por exemplo, mudar a sua refeição. Não adianta você falar para ninguém que aqui gordura não faz bem, ou que açúcar faz mal, ou que sal. A menos que você pegue um desenho do corpo humano e mostre o que a gordura está fazendo dentro de você, entupindo a sua veia, por exemplo. Aí você vai começar a transformar a mente. E transformando a mente, transforma os seus sentimentos, que tem a ver com o coração. E transformando os sentimentos, transforma a sua ação ou atitude. E mudando as atitudes e os hábitos, vai acontecer o que a gente chama de mudança de caráter. Aí a mudança aconteceu. Aí essa mudança já está incorporada em você. Os escritores do Novo Testamento vão chamar isso, por exemplo, de segunda natureza. É uma coisa que agora está tão incorporada em você que você age naturalmente e não antinaturalmente. Então a primeira coisa que eu precisava falar para vocês hoje é, sem a transformação da mente, uma mudança jamais vai ser efetiva. E esse tem sido o dilema da geração que a gente está vivendo.
Porque nós ficamos, olha só, como a nossa mente está sendo dominada por um monte de coisa, nós ficamos espiritualmente separados de Deus. A gente passou a confiar em outras coisas. A gente passou a confiar na nossa carreira profissional, no nosso título, nos nossos amigos. Então a gente entra em desespero quando a gente vota em alguém e alguém não ganha. Aí você fala assim, agora o mundo acabou. Não, não acabou não. Só vai ter outro prefeito, outro presidente, outro senador. O problema é que a sua confiança estava nisso. Ou a sua confiança estava na sua profissão. Aí você, depois de 20 anos que estava se dando bem, não está mais dando bem. Aí você morre. Porque você mudou a sua vida agora. O problema não era isso. O problema é que a sua confiança estava nisso. E vem a palavra de Deus e mostra que confiar nessas coisas nos separa espiritualmente de Deus. Mas não é só isso não. Tem uma questão psicológica. Nós psicologicamente nós ficamos distantes de nós mesmos. A gente passa a não conhecer a gente mesmo. Eu não sei se você já teve essa impressão de acordar numa segunda-feira e estranhar você mesmo. Fala, nossa, eu estou meio estranho. Não é bem eu isso. Ou senão quando você fala com alguém estranho, você fala, nossa, fui eu que fiz isso mesmo? Pois é, são os efeitos dessa mente que não está se deixando transformar. Mas tem um problema social também, isso separou a gente uns dos outros. O marinheiro contou-nos aqui a história dele. Como é que uma sociedade pode ver pessoas morando dentro de um carrinho, ou debaixo de um caminhão e achar isso normal? A gente perdeu a sensibilidade. A gente olha hoje para uma Cracolândia e acha que isso é normal. A gente vê uma menina se prostituindo com 13 anos de idade e acha isso comum, ou seja, a nossa mente, ela não consegue mais ter a sensibilidade de que do outro lado tem um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ainda que a imagem de Deus esteja corrompida ali, mas é a imagem de Deus. E o problema não é social, é físico também. Porque a gente começa a tratar a própria criação de Deus e a natureza como se fossem nossos empregados. Então a gente usa o rio, suja e mata o rio. A gente corta todas as árvores, aí o clima muda, chove, não tem que chover, seca no outro lado, e aí tem tufão, tem furacão, e a gente acha que isso é só a natureza que está fazendo isso. A gente perde tanto a sensibilidade, que a gente ouve uma notícia assim, morreram 900 pessoas no Haiti. E a gente praticamente não fala nada. Mas se morrer 3 pessoas em Paris, o que acontece, gente? As redes sociais estouram. Que mundo terrível. Vamos fazer uma passeata. Vamos não sei o quê. Muda a corzinha daqui. Muda a corzinha de lá. Mas e os haitianos? Não, os haitianos acontece isso todo dia, morre gente todo dia, tá tudo bem. Foram quanto? 1000? Ah, só 1000. Enquanto a nossa mente não for transformada, nós seremos vítimas de um sistema anti-Deus. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que, se a nossa mente não for transformada, ela vai se tornar prisioneira de alguma coisa. E é essa característica da geração que a gente está vendo hoje. Uma geração que ela sempre está aprisionada por alguma coisa. E é por isso que o Pedro vai olhar para a gente e falar assim, vocês são uma geração não aprisionada, mas uma geração o quê, gente? Eleita. Eleita para quê? Para ter uma mente transformada. E uma mente transformada para quê? Para mostrar as grandezas de Deus num mundo de trevas. Num mundo onde as pessoas não estão enxergando mais. Onde elas não veem mais os problemas. Por exemplo, se você for conversar hoje com alguma pessoa no seu trabalho e falar sobre fidelidade de uma pessoa a outra, ela vai achar que você é um ET. Como assim você não trai? Como assim você só tem uma mulher faz 20 anos? Como assim você só tem um marido há 15 anos? Isso não existe.
Pois é, a Bíblia está dizendo que essa geração está numa treva tão grande que eles não conseguem mais perceber. É preciso que surja uma geração eleita, com os olhos abertos para o Espírito de Deus e mostrem através da sua vida e da sua mensagem o que é estar no reino de Deus, para viver uma vida plena como um ser humano pleno, onde tudo ao nosso redor é afetado em função disso. Amém, gente? Tem eleitos de Deus aqui hoje? Mas essa geração eleita, ela é eleita para quê? E aqui a gente precisa entender uma coisa. Eu sei que você está me ouvindo e falando assim, pastor, mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda esse estado de coisas? Como a gente muda a nossa mente? Aí eu preciso dizer para você que a mudança de mente é tanto um ato de Deus em nós, como um esforço espiritual e moral nosso. Em outras palavras, é um trabalho de Deus, mas é um trabalho meu também. É uma ação de Deus que faz o que eu não posso fazer, que é me dar uma nova vida, me regenerar. Eu não posso fazer isso, só o Espírito de Deus pode. Mas depois que eu sou regenerado, eu preciso de um caminho de santificação da vida. Eu preciso buscar desenvolver as variedades do fruto do Espírito. Paciência tem que ser desenvolvida em mim. Domínio próprio tem que ser desenvolvido em mim. Fidelidade tem que ser desenvolvido em mim. Porque a Bíblia vai dizer que o conjunto dessas ações, o fruto do Espírito, é fé, esperança e amor. E fé, esperança e amor é algo que é uma virtude para essa vida e para a próxima vida que está chegando. Tanto é que Coríntios 13 vai dizer que fé, esperança e amor vão permanecer. E o maior de todas elas é o amor. Uma geração marcada pelo amor de Deus e o amor às pessoas. E o que significa tudo isso? Significa que para eu transformar a minha mente, eu preciso, primeiro, reconhecer que eu tenho inclinações que são más. Você já se pensou, você parou para pensar nisso? Que você tem inclinações suas que são más? Você já se envergonhou de algum pensamento que você teve? Hã? Estamos entre amigos aqui. Você já pensou alguma coisa que você falou, nossa, isso é coisa de cafajeste. Como é que chama cafajeste no feminino? Cafajesta? Não, aí fica estranho, né? Não, eu vou aliviar para as mulheres. É só para o mundo masculino. Mas tem coisas que você faz e você percebe que aquilo não deveria estar acontecendo. Quando você reconhece que você tem essa inclinação, você começa a admitir que a sua mente precisa ser transformada. Porque se sua mente for transformada, o seu sentir vai ser transformado. Presta atenção nisso. Eu converso com muita gente, ou atendimentos pastorais, ou gente de outras igrejas. Mano, como é que eu mudo uma coisa na minha vida? Eu falei assim, você precisa de disciplina espiritual. Não, mas como é que eu tenho disciplina espiritual? Eu gosto de fazer isso. Eu falei, aí que está o problema. Você está vivendo prisioneiro dos seus sentimentos. E a Bíblia vai dizer que a sede dos sentimentos é o... E a mesma Bíblia vai dizer que o coração humano é... Você percebeu onde está o problema? Enquanto você tentar tratando os seus sentimentos para você gostar de fazer uma coisa boa, você nunca vai fazer uma coisa boa. Você precisa alimentar a sua mente primeiro com coisas boas, para que isso desça para o seu coração, transforme os seus sentimentos, para depois você ter vontade de fazer alguma coisa boa. Amém, gente? Amém. Por exemplo, todos nós aqui sabemos que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, não sabemos? Agora seja sincero, você tem grande prazer em ler a Bíblia todo dia? Assim, eu digo assim, muito prazer mesmo. Você levanta a sua esposa e fala assim, não sei esposa, hoje eu estou apaixonado pela Bíblia, eu acho que eu vou ler a Bíblia o dia inteiro hoje. É todo dia que você levanta assim? A esposa falou, nem vou fazer almoço hoje, só vou ler a Bíblia hoje.
luz para os meus olhos. Não é assim? Seu filho adolescente, pai, hoje não tem X-game, não tem videogame, tem futebol, hoje, palavra de Deus, pai. Amo essa palavra. É assim todo dia? Não é. Então você não tem que esperar gostar de alguma coisa para fazer algo bom. Você precisa começar a fazer algo bom para depois gostar. Por quê? Porque a revolução está na sua mente primeiro, não está no seu coração. O seu coração é enganoso. Você sabe disso. Tem coisas que você há 10 anos atrás achava que era a coisa mais importante da sua vida. Tomou uma decisão e agora faz 9 anos que você reclama dessa decisão. É ou não é verdade, gente? Então olha só que curioso o que Pedro vai ensinar para a gente. Vocês são uma geração eleita. E uma geração eleita precisa se deixar transformar a mente num esforço intencional. O que o Espírito Santo fez regenerando, vocês precisam agora crescer em graça e conhecimento. O fruto do Espírito precisa aparecer em vocês. Essa transformação de vida precisa ser enxergado pelas pessoas. Senão as pessoas não vão acreditar na mensagem que você está pregando. Porque nem você está sendo transformado. O que é que pode transformar a minha mente e as minhas inclinações para o mal? Só uma coisa, olha como é fácil. Só uma coisa você precisa, conforme a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento. O que eu preciso, mano, para eu transformar a minha mente, porque aí transforma o meu coração, transforma os meus hábitos. A Bíblia vai dizer que uma coisa, você precisa de conhecer mais e mais a Deus. É só isso que você precisa. O problema é que para fazer isso, você precisa fazer um monte de outras coisas. E eu vou dar 3 ferramentas práticas aqui do que a Bíblia ensina para você conhecer mais e mais a Deus para transformar a sua mente. Primeira coisa que você precisa entender, você jamais vai conhecer mais a Deus sem conhecer Jesus, a sua vida, as suas obras, os seus ensinos e os seus mandamentos para a vida. Seja sincero aqui comigo, olha o porquê você não tem sido transformado. Qual foi a última vez que você leu os 4 evangelhos? Não responde para mim não. Só pensa a respeito disso. Isso vai mostrar porque você fala assim, pastor, eu não consigo mudar algumas coisas na minha vida. Pois é. É que a menos que você conheça Jesus e ele se torne tão íntimo de você que você comece a imitá-lo, você não vai conseguir transformar um mal feito da sua vida, um caráter meio torto, uma coisa fora do lugar. Você já pensou se amanhã um colega de trabalho chegar para você e falar assim, olha, eu queria saber o máximo sobre Jesus Cristo. Fala para mim. O que você falaria para ele? Ah, Jesus é bom, bom é Jesus, Jesus é bom, bom é Jesus. Você quer ver como nós temos problemas em conhecer Jesus? A sua própria oração. Presta atenção na sua oração, como ela tende a ser pobre, se você não desfruta da presença de Jesus. Você fala assim, tem gente que está tão atrapalhada na oração, que ela começa a orar umas coisas esquisitas. Deus, eu te abençoo. Como Deus, eu te abençoo? O sujeito está tão para lá de Bagdá, que ele não sabe nem o que ele está fazendo. Então, ou nós conhecemos esse Jesus, que é o homem perfeito e que é o nosso modelo, ou nossa mente jamais vai ser transformada. Nós vamos ser discípulos de qualquer outra coisa, do consumismo, do liberalismo, do marxismo e de qualquer ismo que você imaginar, mas não de Jesus Cristo. O nosso herói não é o Cazuza. O nosso herói não é qualquer filósofo. O nosso herói se chama Jesus Cristo, homem perfeito, filho de Deus, modelo de vida para mim e você. Segunda coisa, para você conhecer Jesus Cristo, só tem um lugar seguro para você conhecê-lo. Qual é? Bíblia Sagrada. Escrituras. Não dá para você conhecer Jesus Cristo numa caixinha de promessa.
Não dá para você conhecer Jesus Cristo pela internet. Cuidado. Eu tenho visto textos na internet que colocam lá com um versículo bíblico e não tem nada a ver com Bíblia. Não é? Adágios populares, aí coloca assim, Isaías 43, 9. Que Isaías é esse? Não é o Isaías da Bíblia. Coisas assim que é da psicologia, coisas que é do... Como é o nome daquele cara lá que era espírita, que fazia transcrição? Vocês estão conhecendo esse pessoal, né? Então, a Bíblia não é uma coisa de transcrição, em que você abre assim, e fala assim, fala aí para mim, Jesus, tá bom, estou entendendo, estou escrevendo aqui a carta. Não é isso. É uma mudança de mente, de caráter, que isso vaza para todas as áreas da sua vida. Então, ou nós conhecemos a história que a Bíblia conta, ou jamais a gente vai conhecer Jesus. Eu preguei aqui quinta-feira e senti a falta de muitos de vocês, e eu queria puxar a orelha de forma carinhosa. Eu não sei o que você está fazendo quinta-feira à noite, mas provavelmente o que você está fazendo não está transformando a sua mente. E eu queria convidar você para transformar a sua mente. Eu preguei o Salmo 91 aqui. Quem esteve aqui quinta-feira? Esses irmãos, eu acho que entenderam o que é o Salmo 91. Não é o Salmo 91, não é uma reza. Não é uma coisa para você abrir na sua casa e a página ficar amarela. O Salmo 91 não é para você ficar repetindo que 1000 vai cair do seu lado e 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido. A única coisa disso ser verdade para você, eu expliquei aqui, é no que diz respeito ao seu casamento. Você não entendeu, né? Deixa eu explicar. É que se você está procurando um casamento, pode 1000 namorar ao seu lado e 10.000 casar à direita e você não será atingido. Entendeu? Pois é. Mas a menos que a gente conhece a história. E qual é a história da Bíblia? A história da Bíblia é um Deus que ama você. Deus ama você. Você não pode esquecer disso. Mas em Gênesis 3, aconteceu um problema sério. Que o ser humano tentou viver independente de Deus. E não é um problema do Adão, é um problema seu. Porque hoje, todos os dias, você está diante de 2 árvores. Amanhã, segunda-feira, você vai estar diante de 2 árvores como Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ou nós escolhemos Deus e conhecê-lo, ou você tenta por conta própria. Aí você vai ver sofrimento, chateação, desânimo, as coisas não funcionam, e você aí começa a ter raiva de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, que está comendo do fruto da árvore errada. Mas a melhor parte da história é que Deus enviou um Salvador para você. E esse Salvador foi à cruz por você. E a Bíblia diz que nas pisaduras ou nos ferimentos dele, você foi sarado. Para você se tornar geração eleita. Para você se tornar um filho amado de Deus. Que não depende de horóscopo, que não depende de todas essas coisas que essa geração perdida está. Você é amado de Deus. Quando você abrir a Bíblia, você vai ver um Deus amoroso e gracioso, e um ser humano problemático, mas um Salvador amado e querido, que chama você para andar com Ele, para se tornar um ser humano pleno de verdade. Essa é a história que a Bíblia conta. Agora, quando a Bíblia fala com você, é Deus falando com você. Mas isso não resolve todo o problema de um relacionamento em conhecer a Deus. Porque se eu dizer para o Chico que eu preciso conhecê-lo melhor, e só eu falar numa conversa com ele, a gente vai se conhecer intimamente? Precisa dele falar comigo também. E é por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus através das Escrituras, mas eu preciso também falar com Deus. E como é que eu falo com Deus? A oração. Você quer ver por que sua mente não está sendo transformada? Seja sincero com você mesmo. Qual foi a última semana que você dedicou 15 minutos de oração por dia? Esse silêncio denuncia. Não é verdade? Esse silêncio. Nós sabemos o que fazer,
mas não fazemos porque a nossa mente não está sendo transformada, ela não está sendo alimentada. Então a gente vive ao sabor do nosso coração. O nosso coração diz assim: você está cansado, vai descansar. Você está com fome, vai comer. Você está chateadinho, vai comprar para você ficar alegre. Percebe? A gente vive em função do sentimento. A menos que em oração a gente diante de Deus fala assim: Senhor, eu sei quem eu sou. E eu sei que eu sozinho, eu sou inclinado ao mal. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de ser redimido. Eu preciso dos meus pecados perdoados. E eu preciso do poder do Espírito Santo em mim, mudando a minha mente, para mudar o meu coração, para mudar os meus hábitos. Quando você faz isso, é aquela chegada do filho pródigo na casa do pai. Ele abre o portão e abraça e fala: vem, meu filho, agora você chegou no lugar certo. Você vai receber o abraço necessário. Amém, gente? Amém. Eu termino essa mensagem dizendo que tudo que eu falei aqui é o que a Bíblia chama de sacerdócio real. Você é uma geração eleita para viver o sacerdócio real. Deixa eu explicar isso para você. O que faz um sacerdote? E nós somos chamados para ser reis e sacerdotes no reino de Deus. O sacerdote, ele faz uma coisa muito interessante. Ele apresenta Deus às pessoas e apresenta as pessoas a Deus. Eles ensinam a adoração a Deus através das pessoas e ensinam o sacrifício das pessoas em relação a Deus. E é isso que a gente é chamado a fazer. Você não importa se você é um jornalista, um economista, um negociador, um professor. Essa é a segunda vocação sua de vida. A primeira vocação é ser um sacerdote. E o que faz um sacerdote? Revela Deus às pessoas. E o que faz mais o sacerdote? Traz as pessoas a Deus. É isso que você é. Mas a Bíblia diz que é um sacerdócio real. Portanto, você é tanto um sacerdote como um rei. Olha que coisa curiosa. Se o sacerdote apresenta pessoas a Deus e apresenta sacrifícios de louvor a Deus, o que faz um rei? Um rei reina. Um rei governa. Um rei recebeu autoridade para governar. E é isso que Deus dá a você. Se a sua mente começou a ser transformada pela palavra de Deus, tendo Jesus como modelo, há uma autoridade de Deus nas suas palavras. Há uma autoridade de Deus na sua vida. E você vai trazer o mundo de Deus, que a Bíblia chama reino de Deus, para ser realidade agora. E é por isso que Jesus ensinou a gente a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E na sequência, venha a nós o teu o quê? Reino. Reino é coisa de reis. É gente que tem autoridade espiritual. Nós trazemos esse mundo de Deus para a nossa realidade. É por isso que dentro de nós vive um poder espiritual que você pode dizer não à tentação, não ao mal, não ao pecado, não ao sentimento ruim, porque a sua mente foi transformada para ser um sacerdote e um rei no reino de Deus. O Espírito de Deus deu autoridade para você fazer isso. Pastor, então não é a briga minha só? Não. Se você tentar brigar sozinho, você não vai conseguir nada. Mas se o Espírito de Deus tomar a sua mente e o seu coração e gerar transformação, todas as coisas você pode em Deus. O que é essas todas as coisas? A primeira coisa é negar a você mesmo. A coisa que você mais precisa de Deus hoje é negar você mesmo. Porque é a coisa mais difícil para o ser humano. Se eu disser para você aqui, quem é a pessoa do mundo que você acha que tem mais bom senso? Quem que você diria? Eu. Não é? Quem é a pessoa assim mais amorosa do mundo? Eu. Quem é a pessoa mais legal? Pois é. Esse é o nosso problema. A gente acha eu o melhor de tudo. Só que esse é um espelho errado. Esse é um espelho que a gente não vê o que é de verdade. Eu não sei se você já prestou atenção, mas até o espelho não é uma cópia fiel de você. Quando você olha no espelho, você está vendo a sua imagem, mas a sua imagem invertida.
Só Deus vê você como você é. Deixa eu dar uma informação para preocupar você. Uma informação científica. Você gosta do som da sua voz? Como é que você descobriu isso? Ouvindo uma gravação lá no telefone. Você deixou a secretária eletrônica. Meu Deus, foi eu que falei isso aí. Sabe por que isso acontece? Os médicos vão dizer que há um sistema aqui na sua cabeça, o sistema ósseo, em que a voz, ela passeia nesse sistema ósseo. E quando ela passeia, ela chega, você ouve você mesmo de uma forma mais aveludada, mais legal. Aí então você fala, você fala, puxa vida, que voz bonita é essa. Mas quando você grava, você fala, meu Deus, fui eu que falei isso? Pois é bom você perceber que o que as pessoas ouvem é aquilo que está gravado e não o que você ouve. Preocupou você isso? Ah, pastor, é por isso que a minha mulher me irrita. Não, isso já é uma outra coisa. Não tem a ver com isso. Mas o nosso problema do eu é esse. A menos que esse eu morra, para que Cristo viva em nós, e a nossa mente seja alimentada de Jesus Cristo, da palavra de Deus e da oração, nenhuma mudança efetiva vai acontecer. E por que a mudança precisa acontecer? Porque Deus chamou você como uma geração eleita, no meio de uma geração perdida. Para quê? Para ser sacerdócio real. Sacerdotes que levam Deus às pessoas e as pessoas a Deus. E reis que têm autoridade no reino de Deus para ministrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos dispostos a isso? Eu termino essa mensagem dizendo para vocês que a menos que nós tenhamos mentes restauradas e renovadas em Deus, nós não vamos fazer diferença em lugar nenhum. É por isso que na nossa nação nós temos hoje 45 milhões de evangélicos, mas a nossa nação não é transformada. A menos que nós nos deixamos ser transformados pelo Espírito de Deus, a menos que pais e mães comecem a se alimentar da palavra de Deus e orar com seus filhos, a menos que empresários passem a ter uma mente transformada para fazer negócios em justiça e para a glória de Deus, a menos que os professores consigam ensinar com a luz do Espírito de Deus, para ter uma geração nova, a menos que essas coisas aconteçam, que o Espírito de Deus agindo em nós, nós não vamos ter uma nação sarada. Nós não vamos ter famílias saradas. Pais e mães, Deus deu responsabilidade a vocês, para serem sacerdotes e reis. Como sacerdotes, vocês apresentam Deus aos seus filhos, e os seus filhos a Deus. Como reis, vocês têm autoridade de Deus sobre eles. Mas essa autoridade só virá se você conhecer Jesus Cristo. Se eles verem você orando com eles. E se a palavra de Deus fazer parte das suas refeições na sua casa. Senão você não terá autoridade. Senão a igreja não vai resolver o seu problema. A escola não vai resolver o seu problema. A menos que a sua mente seja transformada. Nada mais será transformado. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma esperança. Uma esperança que, se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus já abriu a sua mente para receber a palavra de Deus. Você vai sair daqui hoje, certo de que você precisa conhecer melhor a Deus. E conhecendo melhor a Deus, o único jeito é conhecer Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus Cristo a gente se conhece pelas Escrituras. E as Escrituras nos vão levar à oração. E tudo isso junto vai transformar a nossa mente. Que vai transformar o nosso sentimento. Que vai transformar os nossos atos. Que vai transformar o nosso caráter. Que vai transformar uma igreja. Que vai transformar uma cidade. Que vai transformar um país. E quem sabe transformar um mundo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.